Então, hoje na aula de projeto de vida a gente vai falar, eu sou o que penso, como falo e faço, né? A gente vai falar de uma promoção da saúde, né? O que a gente vai, a escola como promotora dessa saúde. Então a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre porque a saúde não é só, ela não só está no âmbito físico, né? Ela passa pelo âmbito mental, pelo físico, pelo profissional, pelo espiritual, pelo social. E a gente é responsável por essa, né? Cada um de nós é responsável por essa estabilização desses elementos, né, dentro de si. E a escola, né, a função, tem um papel de orientar vocês, de ajudar vocês a conciliar isso, né? Então, é, vamos falar primeiro de alimentação saudável, né? A gente tem que procurar se alimentar o máximo, o melhor possível, né? Como seria essa alimentação, né? A base de frutas, a base de legumes, né? Carne com pouca gordura, né? A gente fazendo o máximo possível de variação em relação à carne, né? Não comer demais carne vermelha, né? Diz que a orientação melhor são 2 vezes por semana, incluir o peixe, né? Na alimentação pelo menos uma vez na semana, fazer um cardápio variado de folhas e verduras e legumes, né? O máximo possível, diminuir as frituras o máximo possível. Isso não quer dizer, não vou poder comer um hambúrguer, não, todo dia, uma vez na semana, mas de preferência não, né? Refrigerante, um copo de refrigerante equivale a seis colheres de açúcar, né? Então isso não é saudável. E agora não adianta nada também se eu tiver uma alimentação saudável, mas eu não praticar nenhum tipo de exercício físico, né? Isso vale alongamento, uma caminhada. Eu sei que agora nesse período de quarentena a gente não deve caminhar na rua, mas existem vários sites e programas no YouTube que ensinam a fazer exercícios em casa, né? Alongamento, até exercício de respiração, ou ginástica mesmo, né? Ou vai jogar uma bolinha se você tiver um quintal para jogar, se não correr no mesmo lugar, algum tipo de exercício físico, porque uma mente sã, né, tem que habitar um corpo são também, né? Então essa alimentação saudável, mais exercício físico, mesmo nesse período que a gente está de quarentena, ajuda a gente a manter a nossa saúde, né? Outra coisa que ajuda a aumentar a nossa saúde, né, física, mental e espiritual e social é a autoestima, né? A gente passar a se valorizar, né? Não existe aquele ditado que diz que quem não se ama não consegue ser amado. A primeira pessoa mais importante da vida é você, né? Você tem que se amar, você tem que valorizar o que você né? Abrilhantar suas qualidades, né? Eu sou uma pessoa, eu posso melhorar como pessoa, eu posso ter uma coisa, mas você tem que se reconhecer como uma pessoa bela, né? Fisicamente, espiritualmente, internamente. Se não se acha, vamos buscar esse autoconhecimento, né? Vamos buscar essa autovalorização, né? A gente já viu em várias outras aulas anteriores essa busca pela autoestima, pela você se valorizar. Eu não posso valorizar ninguém a partir do momento que eu não me valorizo. Então, isso é importante, se valorizar, né? Outra coisa, né? Não existe você ser alguém na vida, alguém de bem com a vida, se você não tem um bom desempenho escolar, né? E a gente toca muito nessa tecla, principalmente nesse período de afastamento social, né? De distanciamento social, que muitos alunos procuram e reclamam porque não estão dando conta das atividades. São muitas atividades. A gente falou na aula passada sobre organização, né? Vocês são responsáveis pela organização da vida de vocês, do dia de vocês, né? E da rotina de vocês. E essa organização, ela vai ajudar no desempenho, melhorar esse desempenho escolar. Eu sei que agora nós estamos vivendo num período atípico, né? Durante ao longo da minha vida eu nunca passei por isso e vocês estão tendo essa
Oportunidade, vamos falar assim, né? Porque tudo na vida é oportunidade, até coisa ruim. E as oportunidades, às vezes, elas aparecem nos momentos de crise. Nós estamos passando por um momento de crise, né? Mundial, não é só aqui no na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? No mundo inteiro. Então, essa organização, e a gente não pode deixar, eu já ouvi reclamações de aluno falando assim, o ano letivo está perdido. Tá, não é o ideal, não é o que a gente queria, nem nós professores, nem vocês, não é o ideal, mas a gente não pode perder tempo, porque tempo na vida é dinheiro. E eu pelo menos, não tenho nenhum das duas coisas para jogar fora. E eu acho assim, todo o tempo bem aproveitado é válido, né? Claro, existem coisas que vocês dependem da presença do professor. Mas aí, o desempenho escolar, eu não entendi a explicação da videoaula da minha professora de matemática, do meu professor de matemática, da minha professora de português. Busquem, vão atrás do conhecimento, né? Entrem nos canais de educativos, no YouTube tem várias aulas, às vezes você ouvindo a explicação, além da explicação da sua professora, de outro professor, vai te ajudar a entender melhor. Façam exercícios, criem o hábito de estudar. Porque eu percebo que muitos de vocês não têm esse hábito de sentar e estudar. A gente não senta para estudar só na véspera da prova, não. A gente senta para estudar todos os dias a partir daquele conteúdo dado, né? Na nossa disciplina, a gente não é questão de estudo, é uma disciplina que foca no autoconhecimento e no desenvolvimento das emoções e das capacidades de vocês. Né? Até agora vocês viram que a valorização de si mesmo e buscar o desenvolvimento tanto pessoal ajuda no profissional. E aí, esse bom desempenho escolar é difícil criar o hábito? Mas tudo na vida a gente tem que dar o primeiro passo, né? Organizem-se no tempo de vocês, tirem sempre um tempo para estudar. Comecem pelas disciplinas que vocês têm dificuldades. As que vocês já têm facilidade, vocês vão revisar a matéria. Né? Existe sempre um bordão que todo professor fala. Se não falou, vocês não prestaram atenção. Matéria dada, matéria estudada. Porque se hoje o professor de português deu aula de orações subordinadas, eu vou terminar de assistir a aula, vou tentar fazer os exercícios e vou estudar. Eu vou pegar, se a fonte que ele me deu não é o suficiente para entender, eu vou buscar. O conhecimento é ministrado através do professor, mas ele tem muito a ver com a busca pessoal. Né? Não existe aquela história de que eu não entendi e vou largar para lá. Eu sou ruim nessa matéria, então nunca vou estudar essa matéria. Não, muito pelo contrário. Você tem que correr atrás para você buscar o seu entendimento. Às vezes uma forma de entender é diferente da do outro, né? Do colega. Você, de repente, tem mais dificuldade numa determinada disciplina. Agora, não existe esse negócio também, eu sou de humanas, então não entendo exatas. Eu sou de exatas e eu não entendo humanas. Não, você tem que buscar. Você pode ser bem melhor na outra. Mas se você buscar o conhecimento, buscar estudar, o treinamento, que estudar é treinar, né? É você pegar o conceito que foi dado e aplicar nos exercícios, na maioria das vezes. Então, vai buscar esse treinamento, né? Não conseguiu com outro professor, com uma outra videoaula, liga para o colega, manda mensagem no WhatsApp para o colega, pede para ele explicar. Às vezes tem um colega que tem mais facilidade e ele vai saber te explicar na mesma linguagem que você vai entender, que não, de repente não é a linguagem que o professor não conseguiu te alcançar, né? Então, o bom desempenho escolar estimula a gente a melhorar nossa autoestima também, né? Se eu consigo tirar notas boas, se eu consigo realizar as atividades que são determinadas para mim, eu vou ter eu vou encarar as coisas de outra forma, né? E a vida está sempre repleta de desafios, né? A escola é mais um deles, né? Ter um bom desempenho escolar é mais um desafio. E a gente tem que enfrentar, né? Passar por cima, correr atrás. Outra coisa, a gente tem que buscar também conhecimento, né? Principalmente em relação à saúde, né? Atendimento atendimento, aprender como socorrer alguém, né? No caso, não como médico nem como enfermeiro, mas como auxiliar para não atrapalhar. Muitas vezes
o atendimento que a gente dá de primeiros socorros ali, ou de uma limpeza, ou de não mover uma pessoa, esse tipo de noção é bom que todo mundo tenha para aprender a ajudar numa emergência, né? E aí a gente busca isso através de quê? De cursos, de trabalhos, de pesquisa, né? Eu, na próxima semana, vou passar uma pesquisa para vocês relacionada à saúde também, para a gente poder abrir a mente para outras coisas, né? Esse tema de saúde às vezes envolve muito, existem vários problemas de saúde ligados à profissão, né? O professor é uma profissão que acarreta vários tipos de saúde física e mental, né? Depressão é uma doença, é um transtorno mental, né? Que às vezes acarreta vários outros distúrbios, né? Então a gente tem pressão alta, é uma doença crônica muito comum na nossa sociedade, né? Muitas pessoas sofrem de pressão alta, então elas têm que aprender, ó, através da alimentação, controlar essa pressão, através do relaxamento, de uma forma de trabalhar seu lado mental, né? E muitas vezes tem profissões que são estressantes, e aí a pessoa que já é hipertensa, ela tende a ter picos de hipertensão. Então ela tem que ir ao médico, fazer os exames, andar sempre, né? Existem exames de rotina, né? Para todos nós, não só para os hipertensos. Para saber o que é de errado na saúde e manter a sua saúde, né? A gente precisa tomar vitaminas na alimentação, a gente acha, por isso o uso de alimentação saudável, o uso de legumes, de verduras, de frutas, para compensar essas vitaminas. Nesse período que a gente está preocupado com uma infestação viral, né, a gente tem que manter o organismo da gente com a imunidade alta, porque, né, já foi comprovado que as pessoas que têm uma imunidade mais baixa, elas sofrem mais com essa contaminação, né, pelo Covid. Então, a gente tem que buscar isso, esse equilíbrio, né, entre o físico e o mental e o espiritual, por que não, né? A busca pela religião ou por uma crença é importante para a saúde mental do ser humano e para a condição física do ser humano, né? Então, procurem estudar assuntos, pesquisar sobre assuntos de saúde, de melhoria de saúde, de estratégias de relaxamento. Ó, nesse período de isolamento, quem tem já predisposição para depressão ou algum outro transtorno, né, ligado a essa área, sofre muito. Então, é o caso da gente trabalhar a cabeça também, né, e manter esse lado mental saudável para o corpo físico. Procurem fazer coisas que vocês gostem. Fora, né, depois do horário que eu me organizei para estudar, para resolver os exercícios das minhas aulas, das minhas disciplinas, eu vou lá e vou fazer. Se eu gosto de ouvir música, eu vou ouvir música. Isso me faz bem, vou ouvir música. Se eu gosto de dançar, bota uma música para dançar, né? Vai no quarto, dança para extravasar. Isso é até uma forma de exercício físico. Dançar é uma atividade física, né? Muito saudável. Se gosta de fazer trabalho manual, se eu gosto de fazer um crochê, se gosta de pintar, se gosta de desenhar, né? A gente tem grandes artistas na turma que desenham muito bem. Então, procurem essas atividades que vocês gostem. Eu gosto de mexer no jardim, eu gosto de plantar, eu gosto de cozinhar. Tem gente que gosta de cozinhar, de ir para a cozinha, fazer um prato diferente, fazer um lanche diferente. Então, busquem isso para vocês terem esse equilíbrio, né? A vida não é só trabalho, nem é só estudo. É o estudo e é o trabalho, mas é também o lado que te faz feliz, que te traz prazer, né? Eu gosto de assistir um jogo de futebol. Eu sei que nesse período o futebol está suspenso, mas vai assistir aquele jogo que você já viu e que te fez bem, né? Do seu time ganhando, né? Alguns canais estão reprisando campeonatos, né? E aí a gente fica feliz quando a gente torce por um time e vê aquele time, outra vez aquele jeito de vitória do time. Eu gosto de ver. Existem vários
Cara, eu vou assistir um filme, gosta de assistir um filme, assiste um filme no estilo que você gosta. Eu gosto do filme de ação, eu gosto do filme policial, eu gosto do filme musical. Isso faz bem para a mente da gente, né? Não é bobagem. E é claro que, né, sempre o meu conselho é vão ler, gostem, quem gosta de ler ou quem não gosta, é um bom hábito para se adquirir, né? Comece a ler aquilo que vocês gostam, sobre o assunto que vocês gostam. Eu gosto de futebol. Existem vários livros que são biografias de jogadores de futebol e que você acha na internet para ler de graça, né? Pode baixar em PDF, pode ler virtualmente. Quero ler clássicos da literatura, vai no site, né, do domínio público, você pode baixar de graça, ou pode ler online o livro. Então, busquem sempre algo que dê prazer a vocês, que não prejudique, né? Outra coisa, a gente tem que aprender a se cuidar, né? Não se colocar em posição de risco, né? E uma coisa que na nossa sociedade, principalmente na juventude, né? Hoje existe uma estatística muito grande de que a maioria dos assassinatos, dos crimes, acontecem nessa juventude, né? Na adolescência para a vida adulta do jovem. Então se cuidem, né? Vigiem as companhias com que vocês andam, né? Eu gosto muito daquele cara, mas ele não está envolvido ele está envolvido com alguma coisa que vai trazer risco para mim se eu estiver perto dele. Então, evite, né? Principalmente aproveitem agora esse período que vocês são obrigados a ficar em casa para repensar a vida de vocês, para repensar o que vocês querem da vida, né? O que eu quero, qual é o meu objetivo. Nessa disciplina a gente vê muito isso. Qual o objetivo da sua vida? O que você quer? Qual o planejamento que você quer para a sua vida? Né? Tudo bem, de repente você ainda não decidiu qual carreira profissional você quer exercer. Mas você sabe que tipo de pessoa você quer ser. Então pense nisso e procure isso. Né? Afastem-se do que traz perigo a vocês. A gente tem que se autopreservar, né? De tudo, até dos sentimentos. Existem sentimentos, existem pessoas que fazem mal a gente emocionalmente. Então, o que a gente faz? A gente procura se fortalecer ou se afastar um pouco dessas pessoas. Então, procurem isso, busquem o melhor que a vida pode oferecer. Evitem correr riscos desnecessários, né? Não repitam padrões de violência, né? Não sejam mais um número numa estatística, né? Busquem o que é de melhor para a vida de vocês. Né? Procurem ter pensamentos de que se envolver com coisas ilícitas, né? Se envolver com coisas violentas, não fazem bem à saúde de ninguém. Pode até te dar uma adrenalina maior, te dar um estímulo, mas não é uma coisa que vai resultar numa equação saudável, né? Então, busquem o que for melhor para vocês, né? Desenvolvam o lado espiritual também, né? Eu não estou defendendo nenhum tipo de religião. Cada um segue aquela em que se encontra, né? Aquela que responde os seus questionamentos, que nós como seres humanos a gente questiona a vida, né? E tudo na vida dela. Então vocês devem seguir aquela que responde os seus questionamentos espirituais e que preenchem para vocês consolo, né? A religião é muito isso, é consolo diante das sofrências que a vida nos dá. Né? Então, busquem isso, busquem desenvolver esse lado também é saudável. Se você não acredita, né, em nada, tudo bem, busque então o bom senso, busquem as boas coisas, né? Eu já falei várias vezes para vocês em algumas outras aulas que todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim, né? E você vai deixar o lado que você estimular mais é que vai crescer. Então estimulem um lado bom, né? Tenham empatia em relação às pessoas. Isso já é uma forma de crença, é uma forma de religião. Você pensar o melhor e querer o melhor para os outros, né? Se eu sei que vai prejudicar alguém, então eu não vou fazer, porque eu não gostaria. Pensem assim, o que vocês gostariam que fizessem com você, né? Se você não gostaria que alguém fizesse determinadas coisas com vocês, violência,
xingamento, violência verbal também existe, tá? Ofender alguém, ridicularizar alguém, né? O tão famoso bullying que a gente fala sempre, mas que continua acontecendo, porque colocar apelido em alguém é engraçado quando a pessoa está brincando junto com você. Agora, quando ela está sendo alvo de risadas e de deboche, é uma violência, né? Ela está sofrendo com aquilo. Então, procurem desenvolver a empatia e buscar fazer aos outros o que vocês gostariam que fizesse com a gente, com você, né? Retribua o que há de bom em você e nos outros. Pensem realmente nisso, né? Outra coisa que a gente falando de violência vamos falar um pouco de vícios, né? Cigarro não é bom para ninguém, né? O cigarro comum já faz um mal danado, porque qualquer coisa, qualquer substância que crie em você uma dependência, ela não faz bem à saúde. Ela não faz bem para você, nem física nem mentalmente, né? A partir do momento que você depende, você não vive sem aquilo, você virou um escravo daquele vício, daquela coisa. Então, cigarro, bebida e droga é uma coisa que a gente não deve se aproximar, né? Não tem esse negócio de eu vou experimentar a hora que eu quiser, eu vou parar. Não existe isso, né? Não depende, é uma dependência química, né? Então, vocês podem até perguntar à professora de química de vocês, né? A partir do momento que você passa a ingerir ou usar uma substância química, o seu organismo reage e passa a ficar dependente. Então, a falta daquela substância vai causar dor, sofrimento e muitas vezes vai gerar um comportamento violento. Então, a melhor maneira é não se aproximar, é evitar, né? Busquem a vida saudável. A vida saudável estimula a gente a ficar longe dessas coisas que fazem mal à saúde da gente, que criam essa dependência física e mental daquilo. Então, não é um conselho, é um alerta, né? Busquem o que é de melhor para vocês. Vocês merecem ter o melhor que a vida pode oferecer, né? Então, evitem as coisas que machuquem a vocês mesmos, né? A gente não deve machucar os outros, mas primeiro a gente tem que pensar na gente também. A gente não deve se machucar, né? Não deve buscar coisas que machuquem, né? Outra coisa, eu sei que às vezes vocês vão dizer assim, essa professora não é professora, não é a sua disciplina. Mas a gente falar sobre a vida sexual também, né? O ideal é que vocês comecem o mais tarde possível isso, né? Depois que você já tem uma formação de caráter, uma formação, uma base emocional melhor, para vocês começarem a pensar em ter vida sexual. Só que a gente sabe que isso não é o que acontece. Então, busquem conhecimento, né? Busquem prevenção, né? As doenças sexualmente transmissíveis estão aí. Não é só a AIDS, que é uma doença que não tem cura. Existem milhares de DSTs, centenas delas, que são transmitidas. E não existe isso assim, aquela pessoa tem cara de que não tem isso. Não existe isso, porque existem muitas doenças sexualmente transmissíveis que não têm sintoma aparente, mas a pessoa está carregando aquilo. Então, evitem, né? Evitem, se vão ter relações sexuais, usem os preservativos, né? Use a camisinha, que até agora é o meio se você tem uma vida sexual ativa, é o mais correto, é o que mais protege vocês, né? O ideal seria não começar cedo, né, a vida sexual, porque tudo na vida tem um preço. Qualquer atitude irresponsável que a gente tenha, a gente vai pagar o preço lá na frente, né? Nós somos responsáveis pelos passos da gente. Não adianta os pais falarem, nem os professores falarem assim, não faça isso não e tal. Se você não tomar consciência, não analisar aquilo como ser pensante que você é, que aquilo vai te fazer mal, que vai prejudicar a sua vida, entendeu? Você vai acabar fazendo. Então, pense antes de fazer. Pense até que ponto você não se cuidar, que consequências você vai gerar. Né? E para as meninas, principalmente, não é uma questão de machismo aqui, é uma questão de valorização. A gente vive numa sociedade onde a mulher ainda é muito pouco valorizada. Né? A mulher, às vezes, é vista como um objeto sexual. E a gente tem que parar com isso. Se vocês não se valorizarem, né, ninguém vai valorizar. Então, vocês têm que pensar assim, eu me amo, é meu corpo, eu tenho que protegê-lo, né?
eu não vou a primeira violência parte do ponto que você se acha obrigada a fazer alguma coisa porque a sociedade está impondo, porque um grupo de pessoas com quem você convive impõe, né? Seja autêntica, busque dentro de você o que realmente você quer e o que é realmente bom para você. Pensem sobre isso. Pensem, analisem o tipo de vida que vocês querem, de tipo de relacionamento que vocês querem ter para a vida. E os meninos respeitem também a si mesmos, mas respeitem a parceira ou parceiro de vocês. Pensem no que vocês querem para vocês, o que faz bem, o que é melhor para a vida de vocês. Viver com saúde física, mental e espiritual vai gerar um relacionamento social e um relacionamento, uma carreira profissional melhor, né? Aquela pessoa que se protege, aquela pessoa que busca o melhor para si mesmo, dificilmente ela não vai ser um bom profissional, né? Então pensem disso. Previnam-se, evitem, né, acidente em casa. Os maiores índices de acidentes acontecem em casa, né? É uma panela de pressão que foi esquecida no fogão e explode e aí pode causar, né, até a morte de alguém. É queimadura, é curto-circuito, né, é choque porque está mexendo no negócio sem desligar o disjuntor. É, é um tombo, é um escorregão num lugar molhado. Então, previnam-se, evitem. Ah, não, se eu tenho uma. Principalmente causar nos outros, né? Eu vou lavar uma cozinha, eu vou lavar uma varanda, uma garagem, e a minha avó idosa vai passar ali. Ela pode escorregar e levar um tombo. Ou vocês mesmos. Então, prestem atenção, né? Previnam-se, evitem. Né? Vivam naquele negócio de prevenir. Isso aqui está no meio do caminho, pode machucar alguém. Então, previno. E a violência, né? Violência gera sempre violência e causa uma dor profunda, tanto física quanto espiritual, quanto mental. Né? As emoções da gente são peças delicadas que a gente tem que proteger. Então, evitem se expor à violência, evitem ser violentos, né? Busquem a paz interior. A gente fala disso direto aqui, né? Organização, diminuição de estresse, diminuição de perigos na vida, diminuição de pensamentos ruins, né? Vamos pensar, a vida é muito boa. E vamos buscar viver cada vez melhor, vamos buscar viver saudavelmente em todos os sentidos da nossa vida, né? Cuidados com a nossa própria higiene, com a higiene de quem a gente está perto, né? Na vida escolar, eu como professora já vi, como mãe também já vi, a infestação de piolhos, né? Quem nunca teve, né? Então, existem vários tipos de remédios, tanto de farmácia quanto de caseiros, para ser feitos para evitar. Às vezes você tem um conhecido, uma pessoa que você conhece, que tem, às vezes a pessoa nem sabe ou não sabe como lidar com isso. Oriente, pesquisem, se informem para orientar. Né? Hoje, então, nesse período que a gente está vivendo de infestação viral, agora está se dando muito valor a isso, muita alerta a isso. Mas isso é uma coisa que a gente tinha que ter na vida já, o hábito de lavar as mãos, né? Para tudo na vida. Se eu vou fazer uma comida, a primeira coisa que eu vou fazer antes de pegar qualquer coisa para eu cozinhar é lavar bem as mãos. Né? Se eu vou pegar uma criança, um bebê, eu tenho que lavar bem as mãos antes de estar. Se eu vou à rua e volto, né, à casa, eu tenho que trocar a roupa que eu estou, que eu fui para a rua, né? Eu devo tomar um banho. Isso são condições de higiene que a gente já devia ter no longo da vida. Talvez se a gente tivesse esses hábitos, todos tivessem esses hábitos, né, de chegar em casa, né, o sapato que eu fui na rua não é o sapato que eu vou usar dentro de casa. A roupa que eu fui à rua não é a roupa que eu tenho que estar em casa, né, que eu vou sentar na minha cama, que eu vou pegar um irmãozinho menor, um sobrinho ou uma criança pequena, né. Eu vou comer, eu tenho que lavar as mãos antes, eu tenho que lavar as mãos depois, né. O hábito de escovar os dentes, né, a saúde bucal, ela interfere no resto do nosso organismo, né? Existem infecções que vêm através da boca, né? Então, isso tudo gera qualidade de vida.
isso vai trazer para a gente uma qualidade de vida mais saudável, né? Então busquem isso na vida de vocês. Eu vou passar uma atividade para vocês que fala sobre questão de saúde, né? Tem algumas afirmações e vocês vão usar alguns argumentos, né? Vão se opor a essas afirmações e vão usar algum argumento que contribua para uma vida social, uma vida saudável, né? A letra A, ó, tenho costume ou tenho facilidade de me automedicar e deixar para ir ao médico nas situações de saúde mais difíceis. Né? Vocês sabem que existe um maior risco em automedicação. A pessoa acha que ela já sabe o que ela pode tomar. Né? Por isso que antibiótico só deve ser vendido com prescrição médica, porque a pessoa que toma muito antibiótico, ela torna aquele vírus ou aquela bactéria resistente a qualquer outro antibiótico. Então, ela vai ter mais dificuldade de se tratar. Então, vocês vão ter que pegar essa afirmação, se opor a ela, usando argumento de saudade. Né? A automedicação pode te envenenar, né? Muitas pessoas morrem por causa disso. É porque a gente, às vezes, não deixa passar, né? Porque todo mundo... tem um remedinho para dor aqui. Tô sentindo uma dor no estômago. Toma isso. Né? E isso é um risco muito grande, a gente está prejudicando mais ainda a saúde da gente. Na letra B, penso que só precisamos recorrer a uma terapia psicológica em casos de falta de saúde. Será? Se você for contaminado com Covid, uma terapia psicológica vai te ajudar? Né? Então, se oponham contra isso e usem argumentos para isso. A letra C, a minha saúde independe do meu estado de espírito. Quando estou doente, não preciso de nada mais além de remédios. Será? Quando a gente tem doença, depressão é uma doença. Vários transtornos alimentares são doenças. Então, prestem bem atenção nisso. Se só o remédio vai ajudar vocês em relação. Então, se oponham e usem argumentos em relação a nessa outra atividade aqui, é um check-up para afinar o instrumento, né? Aí tem lá até uma expressão que a gente, quando vai viajar de avião, escuta. Não? Em caso de emergências, máscaras de oxigênio cairão do teto. Primeiro ponha no rosto sua máscara, em seguida ponha a máscara no adulto ou na criança ao seu lado. É o que diz os comissários de bordo, né? Dentro do avião. E aí a gente às vezes pensa que crueldade, né? Primeiro eu vou pensar em mim, depois no outro, né? Mas existe um sentido nisso. Se você não estiver respirando, você não vai poder ajudar os outros. Então, primeiro você se ajuda, como tudo na vida. Primeiro você se ajuda para você ter condições de ajudar quem está perto de você, quem precisa de você. Né? Não é um egoísmo você cuidar de si. E aí vai ter um pequeno questionário que eu vou colocar para vocês e vocês vão numerar, né? Pela numeração vocês vão saber, nem pensar ou com certeza, né? Vocês vão marcar a escolha, ó, como muito bem, aí você come, não come, você vai botando vai marcando o instrumento para poder você afinar Então, aí vocês vão marcar a sua escolha, ó, em relação ao corpo, ao coração, à mente, ao espírito, tá? E aí você vai avaliar, né? Se você lançou, por exemplo, 2 em coração, talvez você precise passar mais tempo com os amigos de vocês, com os familiares. Se marcou 3 no corpo, reduz o ritmo e comece a cuidar de si, né? Então, isso é uma boa forma de avaliar como vocês estão, né? Então, leiam, assistam a videoaula, reflitam, né? E respondam e mandem as respostas para mim. Um beijo, até a próxima.